Olá, família do Mediadores Brasil. Estamos aqui dando sequência à nossa série de entrevistas que temos feito com personalidades do mundo da mediação, dos meios consensuais, das práticas colaborativas. E eu quero hoje trazer uma pessoa muito, mas muito especial para vocês, Fernanda Guerra. Esta mulher que busca, através do exercício da advocacia, porque além de advogada, de mediadora, ela também é uma especialista em contratos conscientes, em feitos esses contratos em linguagem simples, mas que depois a gente vai conversar mais sobre esse tema. Ela é essa pessoa que se aproxima, que sai do pedestal do direito, tão habitual pela prática entre nós, advogados, juízes, promotores, e ela se coloca num local de igualdade para com aqueles que precisam do direito para resolver algum dilema das suas vidas. Então, doutora Fernanda, ou Fê, eu vou ficar com o Fê, porque eu acho muito mais carinhoso, e te peço, então, aqui a gentileza de me dar essa liberdade de te chamar de Fê. Eu quero te dizer que é uma honra para nós do Mediadores Brasil estar contigo, compartilhar esse momento, essa troca, esse bate-papo com você. Então, seja muito bem-vinda, viu? Nossa, Henrique, estou sentindo aqui, meu coração está quentinho por essa recepção, obrigada. A honra é toda minha de poder compartilhar esse espaço com você, com esse projeto lindo dos Mediadores Brasil, uma abordagem que eu tanto acredito e que foi um turning point na minha vida, definitivamente, ser mediadora. Que legal, que legal. Esse espaço é seu, esse espaço eu costumo dizer que Mediadores Brasil não é um espaço que tem algum dono, ao contrário. Não é do Henrique, não é da Isabel, não é de ninguém. Aqui o espaço é de todos nós. Aliás, só faz sentido se for assim, porque é através dessas trocas que fizemos o tempo todo que todos crescemos, todos aprendemos. E nesse sentido, eu já vou largar aqui uma primeira pergunta, porque eu estou super, super, super curioso. Inclusive, quero aqui dizer para a família do Mediadores Brasil que quando nós vamos fazer uma entrevista, a gente tem o hábito de perguntar para a pessoa que vamos entrevistar como que ela gostaria de ser chamada e qual o currículo que ela gostaria que fosse apresentado. E aí a Fê nos surpreende, já de largada, assim, né? Porque ela diz, não, imagina, põe aí que eu sou advogada, ela não está nem aí para o currículo dela, entendeu? Ela diz assim, o importante é que coloque aí que eu sou uma especialista em contratos conscientes e linguagem simples. E aí eu pensei, uau, eu não quero fazer uma análise desse contrato consciente e dessa linguagem simples restrito. Então, eu não vou nem pensar muito sobre o que, que é isso. Eu vou perguntar diretamente a ela. Então, Fê, explica para a gente o que é exatamente um contrato consciente. Vamos lá. Enfim, não é, só para você trouxe, né, a questão do currículo. Eu acho que a habilidade técnica é sempre importante, né? Faz parte do nosso mundo, são as nossas ferramentas, mas isso diz muito pouco sobre a gente. Então eu sei, né? Tem lá o meu currículo Lattes, só jogar meu nome. E hoje isso tudo tão público, né? Então eu acho que mais uma vez, me incomoda muito quando a gente se define pela profissão da gente, Hum. né? Então, por isso que às vezes eu peco até pela informalidade, não é desprezo por quem gosta, né? Eu Claro. respeito também. É, o que são os contratos conscientes? Eu tenho 23 anos de advocacia, durante 18 anos totalmente dedicados ao litígio. E aí, num determinado momento, eu me senti muito desconectada com a minha profissão e achei que o problema era meu e que eu tinha escolhido mal a minha profissão. Eu deveria largar o direito, então eu fui buscar outros saberes, outras formas e fui traçando um caminho para depois de um determinado tempo sair do direito. E aí eu dar muitas voltas, uma dessas voltas foi parar na mediação também, em 2018, fazer uma formação também de práticas colaborativas e algumas outras coisas que não me fizeram sair dessa rota do ambiente jurídico de alguma forma. E, para coroar isso, eu
abordagem. É uma abordagem desenvolvida por duas americanas, a Kim Reiter e a Linda Alvarez, né, chamada Conscious Contract. E, mais uma vez, quando eu estive com elas, assim, foi um daqueles momentos, a Kim especificamente esteve ao Brasil, e foi assim que eu a encontrei em 2018, acho que de 2018. E nos primeiros 5 minutos de fala, o meu corpo ficou todo arrepiado e eu senti uma conexão com ela que vinha de um outro lugar, na fala dela. E quando acabou o curso, né, ela é americana, é uma outra cultura. Eu já te falei isso 5 minutos antes da gente começar. Eu adoro toque, adoro abraço. Abracei ela forte, ela ficou meio tipo, gente, o que é isso? E a gente estabeleceu ali um contato, ela voltou enfim, isso passou a fazer parte da minha vida e fez todo sentido. E aí, o que que são os contratos conscientes? A ideia dos contratos conscientes é eu entender que todo contrato, né, todo documento legal, mas vamos falar aqui especificamente do contrato, é um ato relacional. Eu estou colocando no papel uma relação. É um casamento, é uma sociedade, mesmo que seja uma compra e venda de imóvel, um contrato bancário, é uma relação entre pessoas, ainda que algumas delas estejam travestidas de uma pessoa jurídica. A gente sabe que pessoa jurídica é uma ficção, não existe. Uma organização é feita de gente. Então, eu estou falando de pessoas se relacionando através de um documento. Uma relação que é tão importante que eu preciso colocar no papel, estabelecer regras. E aí, o que eu percebi da minha prática, da minha vivência, é que nunca ninguém me falou, me trouxe por esse viés de que é uma relação, né? Ah, é um negócio jurídico, é o que você quiser que seja, mas nunca trouxe que é uma relação entre duas pessoas. E se é uma relação entre duas pessoas, por que não a gente cuidar dessa relação, a gente olhar para essa relação e entender qual é a intenção que está por trás disso? Mas antes de entender a minha intenção naquela relação, eu tenho que me colocar para o outro, né, para a gente estabelecer a nossa relação. Então, o contrato consciente ele vai primeiro olhar para a relação, para depois olhar para o ambiente jurídico, né? Para aquilo que o direito, que esse conjunto de normas que a gente vivencia, né? A gente vive uma sociedade de regras, né? O mundo é cheio de regras. Então, o que essa sociedade exige da gente quando a gente está nessa relação aqui específica? Então, Uhum. num primeiro momento, eu vou cuidar dessas pessoas, uma, duas, três, quantas sejam. A gente vai saber por que você está aqui, por que você escolheu um sócio, quais são suas expectativas, suas necessidades nessa relação, o que que você quer. Então, se eu estou falando de um casamento, vamos falar, quando você está num casamento, você está assumindo um pacto de assistência mútua, você está assumindo um pacto de fidelidade. Eu tive há pouco tempo no casamento tradicional, muito tempo eu não ia. Estou numa fase da vida onde as pessoas estão separando, não casando. Casamento tradicional, e eu fiquei bastante impactada, né? E me recordei, não lembrava que era tão forte isso, né? Compromissos que você assume ali com o padre, com um monte de testemunha, e que às vezes sequer refletiu com o seu companheiro, que é sobre fidelidade, sobre procriação, assumir o papel de pais. Então, essas conversas precisam ser feitas para a gente entender o que que é casamento para você, o que que é casamento para o outro, o que que pode ser casamento para a gente. Da mesma forma que quando eu estabeleço uma sociedade, o que que é ser sócio para mim pode ser bem diferente do que ser sócio para você. O que que eu estou levando para essa sociedade em termos de troca, expectativa, de recursos, financeiros e não financeiros. Deixar tudo isso muito mapeado. Depois, cuidar da nossa comunicação. Então, o que que é? Como a gente fala? Isso a gente fala por e-mail, isso a gente fala por WhatsApp, conversa difíceis só pessoalmente. Não, não me importa que você me mande mensagem. Eu fico uma semana mudo, calado, de manhã eu acordo, não quero que ninguém fale comigo. Entender como a gente vai se relacionar. Depois, como vai ser a nossa tomada de decisão, né? Entendendo que construção de consenso não é votação de maioria. Então, como é que é isso? Como é que a gente constrói consenso? E depois, o que eu acho que é o ponto alto do contrato consciente é a criação de uma cláusula de autogestão de conflito. Então, é claro que num ambiente como esse, do contrato consciente, a gente vai estar pensando num processo de mediação antes de eu ir para a esfera judicial. Mas antes da mediação, que é um procedimento normatizado, que tem as suas regras, né? O que que a gente pode fazer com recursos próprios, internos? Como eu gostaria de ser cuidada e de abordar uma situação difícil, entendendo que
Como profissional do direito, eu não posso vender para o meu cliente que o conflito vai deixar de existir porque ele tem um super contrato. Isso é uma mentira, isso é uma ficção que traz para a gente um peso e uma responsabilidade que não é nossa. O conflito ele faz parte da vida. A crise, o conflito é a forma com que a gente cresce. Não me pergunta quem inventou isso. Se tem uma diretoria lá em cima dizendo, olha, esses carinhas aqui embaixo, eles vão crescer e vão se aprofundar como seres humanos através de crise. Eu não sei quem inventou, mas isso é uma realidade, né? Então, a crise, o conflito, ele pode ser uma grande oportunidade de aprofundar a intimidade, e é uma oportunidade de crescimento com o outro, sem o outro, enfim. A gente vai passar por essas dores. Como profissional do direito, eu não posso assumir responsabilidade de que um contrato ou um processo judicial vai eliminar isso da vida da pessoa, porque eu vou estar mentindo. E acho que isso gera uma série de questões profissionais para a gente, como o cliente questionar honorários, como ficar insatisfeito com o resultado, porque a gente vende, mesmo que não seja claramente falado, a profissão quer dar certeza para as incertezas da vida. Um contrato, por exemplo, é isso, né? Então, a ideia dos contratos conscientes é abraçar que a vida é incerta, que o conflito é inerente a qualquer relação, a qualquer processo democrático. A gente não existe sem o outro. Então, está tudo junto e misturado. Então, se está assim, vamos cuidar disso. Então, a gente vai, depois dessas conversas de necessidades, expectativas, trocas, comunicação, processos de decisão, a gente vai construir com o cliente ou os clientes, dependendo da relação que a gente está cuidando, essa cláusula de autogestão de conflito, que pode ser, eu já tive baile de salsa sendo cláusula de autogestão de conflito. Acabei de fazer um pacto antinupcial onde eles são do Sul, já estou dando um spoiler, eles me deram um presente de eu poder contar a história deles. É difícil fazer esses documentos mais íntimos, né? As pessoas Uhum. quererem contar a história. E eles ficaram satisfeitos. Uma das partes é advogada, então falou, não, conta essa história. Uma das cláusulas de autogestão, porque ela mora, agora não lembro a cidade. Eles vão viver numa, mas ela trabalha em outra, e ele sai do trabalho, vai pegar ela, então eles têm um trajeto. Uhum. Ali é um momento, nessa viagem, durante o namoro, o noivado, eles descobriram que é um momento que eles têm conversas difíceis. Não tem para onde escapar, ele sempre tenta dar uma escapada, então o carro não tem para onde ir. E aí eles têm tempo de, oi, como é que você está? Escuta uma música, e aquilo dá uma sensação, uma ambiência de relaxamento para eles. E quando eles vêm, eles estão tendo conversas difíceis e profundas. Então, por que não essa viagem, esse trajeto, ser uma cláusula de autogestão de conflito? Então, a Uau! ideia é empoderar, dar essa percepção, né, muito baseando aqui, parafraseando, olha aqui a minha ousadia, mas é uma inspiração nos processos do Paulo Freire, né, de Uhum. alfabetização de adultos. Eu reconhecer a vivência daquele outro, do mundo do outro, como algo legítimo. Então, não é sobre como a Fernanda gosta de gerir os conflitos dela, ou como o juiz vai determinar, é, ou até mesmo no processo de mediação, que eu já tenho um terceiro que vai estar ali facilitando a conversa, isso é super bem-vindo. Mas antes disso, a gente tem recursos que a gente pode usar, e a ideia é eu dizer: olha, isso está tudo certo, você pode usar isso funciona, você não tem que ir ao judiciário, você não tem que fazer nada para lidar com seus conflitos. Então, a ideia é criar esses canais de autogestão a partir da vivência daquelas pessoas, daquelas experiências. Então, legitimando aquilo e criando outras alternativas para a gente falar de justiça, né? Então, essa é a ideia. Depois de feito isso, a gente vai entrar com as cláusulas legais. Só que esse percurso é feito com o cliente. Então, quando eu chego para, olha, o que a gente precisa dar de contorno legal é isso, isso, isso. Eles já estão num grau de maturidade que eles conseguem, inclusive, entender por quê e fazer algumas escolhas, né? Então, estou aqui falando para você de pacto antinupcial, a gente tem umas escolhas que acabam ficando famosas na mídia, né? Ah, multa se não fizer sexo 4 vezes na semana. Eu não estou necessidade que está por trás de eu querer estabelecer uma multa se o meu parceiro não fizer sexo comigo, sabe? E talvez a multa seja necessária, mas talvez não, porque a gente vai buscar a raiz daquilo, sabe?
Então, a ideia é essa. Aí falei pra caramba, né? Nossa, não, tá ótimo. Nossa, quanta troca, quanto ensinamento aqui, Fernanda. E aí, eu estava anotando aqui, durante essa tua fala inicial, você traz algumas palavras que me chegam com muita força, né? Você fala de contatos conscientes, mas falas de honestidade, falas de comunicação, falas de relações. E aí eu vou te perguntar, na tua visão, Fê, quais são os benefícios, então, de uma comunicação mais honesta, sabe? Uma comunicação que se dá com uma linguagem simples, compreensível. Seja essa comunicação, me referindo aqui tanto às relações pessoais quanto às relações profissionais. Bom, eu acredito muito que o outro é espelho, né? Assim, é na relação que a gente se reconhece, que a gente se coloca bordas ou não se coloca. Então, também, mais uma vez, eu não sei, não é possível viver sozinho, né? A gente está num lugar finito, redondo, com 8 bilhões de pessoas, né? Então, isso já fala muito sobre esse espaço de se relacionar. Inclusive, quando eu me coloco em reclusão, isso também está falando um monte, me dando um monte de recados sobre mim, minha visão de mundo e tal. Então, assim, para mim, as relações, eu faço contratos conscientes, e me encontrei nesse lugar muito para curar uma dor minha Uhum, de relações incompletas, de não poder ser quem eu sou nas minhas relações. E aí eu venho com esse produto que eu estou o tempo inteiro me curando. Então, trazendo a possibilidade, sim, eu sou advogada, mas eu quero falar de amor, eu quero falar de relação. É, ninguém chega na minha frente com problema jurídico, pessoas não têm problemas jurídicos, pessoas têm problemas humanos, né? Ninguém, nunca em 23 anos alguém chegou, olha, doutor, eu estou com um problema no artigo 2º da lei, não sei o que eu faço. Não. A pessoa vem com uma bagagem emocional, e obviamente eu não sou terapeuta, mas eu preciso, é nessa subjetividade que, inclusive, eu percebo que vem a solução. uhum, Então, acolher isso, reconhecer isso, é uma possibilidade de eu também me reconhecer como um ser humano inteiro. Eu não sou alguém que aprendeu, que passou 5 anos numa faculdade, e isso resume, a minha atuação no mundo. Isso é uma técnica que eu tenho, mas e todo o resto? Então, a, a, o benefício de trazer tudo isso para a minha prática legal, para dentro de um contrato, é a possibilidade não só de você ter um profissional na sua autenticidade, então você me tem lá inteira, com tudo aquilo que eu sei, com toda a minha bagagem, e uhum, também receber e abraçar essas pessoas na sua inteireza, né? E isso, para mim, é poder me colocar a serviço do outro no meu melhor. Porque no litígio, como profissional tradicional, e eu não tenho nada contra o litígio, quem acha que é o caminho, mas eu, Fernanda, não estou no meu melhor. Então, eu precisei olhar para entender qual era a minha dor de estar ali, se eu tinha uma posição, se eu tinha uma carreira bem-sucedida, mas qual é essa razão dessa insatisfação? Num primeiro momento, eu achei que eu tinha algum problema, porque externamente estava tudo muito bom, mas internamente não. E aí depois, né, os caminhos foram me fazendo aprender e me reconhecer e perceber isso. Tem o litígio, mas tem outras alternativas. Eu quero estar nesses outros lugares, porque nesses outros lugares eu posso ser eu e posso proporcionar também o outro a vir inteiro com tudo. Ele não precisa entrar no escritório com medo e querendo ser sucinto ou querendo não trazer aquilo que ele tem. E eu também não acredito no outro como meu inimigo. Eu não acredito nesse paradigma de que tem alguma coisa externa que eu tenho que me proteger. Você veja bem, a gente, como profissional tradicional, constrói contrato criando barreira para estabelecer relação. Então, você procura um advogado, aonde eu posso me proteger, porque agora eu tenho um sócio, porque agora eu tenho uma mulher, porque agora eu tenho um companheiro. Então, eu tenho que fazer uma blindagem patrimonial. E está tudo certo você não querer dividir seu patrimônio. Mas por que não trazer qual é a tua necessidade de proteger esse patrimônio assim, assim, assado? Eu sou de uma época que as minhas amigas se casaram assim, onde um pacto antinupcial era apresentado
15 dias antes de um casamento, para a pessoa não ter nem tempo de discutir aquilo, porque era meio que uma bomba, né? Então, assim, não tem problema nenhum, é legítimo você não querer compartilhar patrimônio ou querer estabelecer regras para isso. Mas vamos conversar com da onde vem isso, vamos informar. Essa pessoa vai dormir com você, né? Vocês vão construir uma vida. E como é que é construir uma vida com meias verdades ou achando que é na superfície que as coisas estão acontecendo, é na estratégia que a vida acontece? Porque é isso que eu percebo na advocacia tradicional. A gente fica cuidando da estratégia, é igual você, como médico, ficar cuidando dos sintomas. Mas por que que eu sinto dor de cabeça? Mas por que que meu corpo está reagindo assim? Então, a ideia é justamente essa. Legal, blindar o patrimônio, legal. Eu preciso de sexo, isso é uma forma de conexão para mim. Então, eu preciso comunicar isso para o meu companheiro. É uma necessidade que eu tenho, porque vem assim, porque vem assado. E aí, a estratégia que a gente vai usar para cuidar disso, vamos estabelecer juntos, porque é junto que a gente está, né? É um contrato, é uma relação. Então, a ideia é isso. E aí, só para não me alongar mais, mas para Fique à vontade. finalizar um pouco esse espaço que você trouxe da linguagem, né? E a linguagem simples. O que é a linguagem simples? A linguagem simples é uma técnica linguística da gente poder trazer para o papel, ou trazer para uma fala comunicativa algum assunto a partir da perspectiva do outro. O outro que está ouvindo, e não sobre mim que estou falando. Por quê? Não sei se você percebeu na tua formação jurídica, a gente ganha vida o quê? Escrevendo. A gente ganha vida o quê? Comunicando o assunto do outro. Uhum. Eu não tive nenhuma aula sobre comunicação. Nenhuma aula sobre comunicação. E a gente pensa, literalmente, que a gente se comunica. E aí vem a semana muito interessante. Semana passada eu estava num congresso sobre linguagem simples, um assunto muito incipiente, né, no Brasil, mas fiquei muito feliz do ministro Barroso, né, que assumiu o STF, vim trazendo isso como pilar, né? Isso é um tema que existe no mundo jurídico há 40 anos. Eu faço parte de uma associação fundada por um magistrado britânico, a Clarity Language, que se sentia há 40 anos, já há 40 anos atrás, muito incomodado porque que as pessoas não compreendem aquilo que eu estou fazendo, né? E aí a gente segue. É claro que isso tem um propósito, e isso daria tema aqui para uma outra pauta, né? Para a gente Uhum. falar de poder, para a gente falar, Sim. né, de patriarcado, de uma série de coisas, mas acho que isso já é passado. Pelo menos para mim não faz o menor sentido. Eu trabalho para que as pessoas possam autogerir o conflito delas. Eu entendo que a minha função como advogado é uma disfunção social, porque quando eu observo a natureza, eu não vejo o papagaio pedindo ajuda para o periquito para resolver o problema que ele tem com o pavão. A natureza se resolve, por quê? Porque cada um ocupa o seu lugar. Você Uhum. não vê a rosa querendo ser margarida, a palmeira querendo ser bananeira, né? Aquilo simplesmente é. E a gente, eu estou trazendo a gente, me incluindo, né? Eu também, mas como sociedade, está se pautando sempre numa margem que não é nossa, né? Então, num olhar que não é nossa. Por isso, quando a gente olha a realidade latino-americana, tudo muito colonial, né? Então, eu Uhum. preciso do juiz, do padre, do meu pai me dizendo quem está certo e quem está errado, né? Então, a gente ainda trabalha nessa lógica. A ideia dos contratos conscientes, assim como a ideia da própria mediação, é trazer autorresponsabilidade, né? E para trazer autorresponsabilidade, eu tenho que dar informação com clareza. Então, de que adianta eu escrever um contrato, fiz esse percurso todo, né? Lindo, terapêutico, as pessoas. E aí eu venho com palavras, com parágrafos de 8 linhas, com voz passiva, indireta, onde o cliente não consegue se reconhecer. Não adiantou nada, joga no lixo aquele trabalho. E aí aqui, né, vou aqui trazendo já, desmistificando. Não é sobre empobrecer ou beneficiar o leitor medíocre, mas não é sobre monólogo. O que a gente faz na justiça, o que a gente faz como agente de direito é monólogo. Eu estou falando para mim mesmo ou para os meus pares, que também não estão interessados no que eu estou falando, porque Uhum. já sabem,
mas o ouvinte, ele é excluído. O que eu estou fazendo? Que loucura é essa? Sabe? Eu preciso saber o que é importante para o meu cliente ter em primeiro lugar naquele contrato. Quem disse que eu tenho que começar contratante, o objeto do contrato? Se para o meu cliente é mais importante uma determinada informação, então isso tem que vir para frente. Eu não vou abrir mão de instituto jurídico, mas por que que eu não posso ter um glossário? Por que que eu não posso abrir uma barra lateral e explicar, olha, casamento é um instituto jurídico, mas essas pessoas aqui entendem que casamento é assim, assado. Então, assim, tem Uhum. tantas ferramentas para acessibilizar isso, né, para colocar as pessoas como adultas, porque eu acabo trazendo os, os usuários do sistema judiciário, de todo esse sistema que a gente faz parte, como crianças, né? E fica tudo muito pesado, porque essas pessoas não têm condição de tomar decisão num lugar de qualidade, uma decisão qualificada, porque elas não estão Uhum. compreendendo o que está se passando, o teatro, né? E é muito bonito a gente ter uma representação, um teatro para contar aquilo que está acontecendo. Mas esse teatro jurídico ficou datado, né? E fala muito pouco sobre 99% das pessoas. Nossa, muito profundo isso que trazes para a gente, Fernanda. E temos, né, instalado nesse país essa cultura da delegação, né? Então, quando pequeno, delego ao pai que resolva o meu problema, quando chego na escola, ao professor, quando chego na vida adulta, vou ao juiz, né? Então, ele que diga o que eu preciso fazer. Então, essa figura do pai, né, pai juiz, se Isso, perpetua, exato. né? E a gente, de alguma forma, vem trabalhando no sentido contrário a isso, e acho fundamental, as tuas reflexões são muito profundas, e me parece que acende, né, uma luz quando realmente, como você comentou, que vem o ministro Barroso e diz que a linguagem do tribunal tem que ser uma linguagem que permita a comunicação, né, que as pessoas consigam entender aquelas decisões que são emanadas pela corte. Isso eu também recebi de uma forma muito feliz, porque eu penso que pelo menos está se percebendo, né, de que a comunicação tem que se estabelecer quando é possível que as pessoas compreendam o que o outro está falando, né? E aí, Exato, é sobre dignidade, né? isso. E aí, recentemente, você deu uma entrevista e me corrija, Fernanda, se eu estou errado, mas acho que foi para o Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, né? Pode ser, Ok. recentemente. E lá Uhum. você falava, inclusive, né, com muita veemência dessa linguagem jurídica, né, da importância de nós irmos nos afastando desse juridiquês e irmos nos aproximando das pessoas com uma linguagem que seja compreensível, né? Mas aí eu vou te fazer aqui uma pergunta. Diante desse contexto, né, em que nós ainda continuamos numa sociedade que está preparando os nossos futuros advogados com toda essa carga jurídica ainda, né, parece-me que a gente perpetua esse sistema aonde a autoridade da pessoa que conhece a lei se dá pelo uso de expressões muito próprias, muito específicas. E como você bem disse, sobretudo quando isso se dá de forma escrita, porque na maior parte de toda a tramitação de um processo judicial, por exemplo, o advogado se manifesta por uma linguagem escrita. Como que a gente faz para mudar isso? Que isso continua sendo praticado, embora, sob o teu olhar, talvez já não faça mais sentido. Precisamos revisitar a forma que estamos formando os nossos profissionais da área do direito. Precisamos repensar em conjunto sobre esse modus operandi. Qual é a tua opinião sobre isso? E isso é fundamental. Acho que a gente tem que repensar o processo de educação como um todo, né? Meu sonho é que mediação, autogestão de conflito possa ser ensinado na escola. Então, a gente tem que começar da base, né? Fazer trabalhos e sempre que eu tenho essa oportunidade, eu estou lá, na escola.
fazendo isso. Sim, a formação jurídica é muito equivocada. Eu falo isso sem menor pudor, Uhum, muito equivocada. Sou fruto dela, vim de uma faculdade de excelência, uma faculdade federal, sou muito grata, né? Mas é muito equivocada, porque a gente perde a percepção do que a gente está fazendo, a gente está a serviço das pessoas, é para gente, é sobre gente, e isso, sabe, passa batido durante a formação. Então, esse senso de que eu estou ali a serviço, assim, e um serviço essencial, né? A gente está falando sobre garantia de dignidade, de valores de justiça, e isso não são elementos etéreos, isso é uhum, da prática. Valores a gente cultiva não é no gogó, não é numa escrita bonita, não é sentada no gabinete, não é tendo uma sala pomposa ou cobrando os honorários caros, é no dia a dia, é escolha, sabe? Então, esse lugar de acessar a justiça, de você entender, a gente agora, dia 5 de outubro, a nossa Constituição, né, faz 35 anos. O que é uma Constituição? É um contrato dessa nação. uhum, A gente teve há pouquíssimo o legado da Rosa Weber, então, a primeira Constituição trazida por uma língua indígena. Olha a indignidade disso. Que lugar que a gente está, sabe? Pensando num Brasil que tem uma coletividade enorme, entendendo também que isso é feito a partir de um grupo de pessoas que está no poder e de que se intitula como povo e não é povo, mas acho que a gente tem maturidade para poder ampliar isso e acessibilizar isso de outra forma. Então, é fundamental que as pessoas entendam esse pacto que nos gere. E aí, quando você olha para os atuais acontecimentos, quando você olha para um 8 de janeiro, você percebe que esse pacto efetivamente fala com muito poucos, porque a falta de percepção, né, dessa moral, dessa ética coletiva, desse conjunto de valores, desse Estado democrático de direito do qual nós estamos inseridos, ele está ali, esse conhecimento, essa percepção está guetada num número muito pequeno de pessoas, porque isso está inacessível, porque isso não está conversando, porque isso não está chegando, porque isso não é colocado para ser discutido, né? Esse lugar da discussão, da conversa, do conflito como algo benéfico, como algo do crescimento, ele está retirado. E a gente está vivendo esse paradigma que você trouxe do papai e do filho, né? Onde a gente segue adulto infantilizado. Isso está a serviço do quê? De poucos no poder e de grande massa de manobra, né? Então, enfim, eu não sei, eu sinto que nós somos geração de transição, né? Eu acho que até um pouco tempo, você vê, não sou tão velha assim, tenho quase 50, mas eu trabalhei durante 18 anos no modelo tradicional e segui a vida e na faculdade, por mais que tivesse uma faculdade pública, que já é uma faculdade onde a política é muito presente, muitas discussões e tal, mas sem perceber que você está dentro de um sistema perpetuando o poder. E eu me formei e segui perpetuando esse poder, achando que ali eu estava fazendo justiça. E eu não me percebi como agente transformador de realidade, usando os mecanismos tradicionais. Eu precisei quase que querer sair fora para entender que não era sobre não ser advogada, mas a forma com que eu exercia estava muito limitada. Existem outras formas, a gente está aqui para acessibilizar isso para o outro, né? Esse é o papel do agente de justiça, e todos nós estamos envolvidos nesse sistema de justiça, temos esse dever, esse chamado. Se não tem esse chamado, vai fazer outra faculdade, porque também tem um lugar. Nós somos o país com o maior número de advogados no mundo. E de tamanha desigualdade, injustiça. Isso fala também de uma supervalorização de uma profissão, em detrimento de tantas outras. Não existe essa importância de uma coisa sobre outra. A gente não vive sem o carpinteiro, sem o agricultor, sem o faxineiro. Isso tudo se equivale. Então, tem uma supervalorização de uma profissão em detrimento de outra. Eu acho que tudo isso faz com que a gente
ainda, né, como eu falei para você, acabei de voltar de um congresso falando sobre linguagem simples, feito dentro da Universidade, da Faculdade de Direito de Buenos Aires, Uhum. né, organizado por um laboratório de observação de linguagem simples, que é coordenado por uma juíza. A gente teve lá o presidente do Supremo Tribunal Federal argentino participando, passando pelo Congresso, e o que eu percebo, e, a equipe jurídica era diminuta nesse Congresso, né? A gente está chegando na linguagem simples, o Brasil como um todo, porque, como eu te falei, a linguagem simples é uma técnica de linguística, é muito utilizada em comunicação corporativa, também tem chegado muito junto para a comunicação governamental, mas no mundo jurídico chega com muita resistência, pouquíssima gente sabe sobre o assunto. Então, na América Latina inteira, a gente está ali na rabiola, porque nem se fala isso nas faculdades. Então, a gente segue aí perpetuando uma prática que só exclui, né? Nossa, e aí, Fernanda, me chega muito forte aqui quando você fala, e eu vim fazendo aqui algumas anotações sobre o que vem ponderando, que durante essa tua jornada, num primeiro momento, você exerce essa advocacia, digamos assim, tradicional, e não tinha um lugar confortável, e aí, em determinado momento, você chega a pensar, usando as suas palavras aqui, sobre o não ser advogado, né? E Uhum. aí você meio que se reinventa na advocacia, buscando uma advocacia que me parece que precisava te fazer mais sentido, né? E aí, sabemos que recentemente, dentro dessa tua visão mais humanizada, dessa tua visão mais colaborativa, no oferecimento aí dos teus serviços jurídicos, você busca então um espaço que identifique, inclusive materialmente, um pouco mais esse teu olhar, né? E aí você inaugura um espaço chamado Casa 20. Conta pra gente o que que é esse projeto. É a Casa 20, um espaço jurídico efetivo. Hum. Muito nessa percepção de que eu não sei por quê, mas o jurídico, que é uma ciência humana, está dissociado ao afeto. E eu percebo também que as escolhas que a gente faz como profissional do direito, todo o sistema no qual a gente está calçado, são escolhas que vêm do medo, Uhum. estratégias do medo. Então, para me proteger de outro ser humano, isso para mim me fere muito, porque por mais que tenha seres humanos que façam escolhas estratégicas, né, de vida difíceis e que eu não concorde, e que eu possa julgar e até fazer aquela coisa que a gente fulano é do bem, esse cano é do mal. Convenhamos, são todos seres humanos, comungam das mesmas necessidades, até os mais terríveis que a gente possa imaginar. E aí, eu não gosto de pensar nas pessoas dessa forma, não sinto, isso não fala, não se conecta comigo. Eu acho que a gente pode tudo, do mais nefasto ao mais glorioso ato, é tudo uma questão de escolha, né, e de possibilidades que a vida dá. É um exercício igual à academia, sabe? A gente escolhe. E é claro que para essas escolhas a gente precisa estar dando conta de algumas necessidades. Eu sei o país que a gente vive, de pessoas que estão falando só sobre sobrevivência. Mas já que eu não estou nesse lugar onde eu não preciso todos os dias estar pensando na minha sobrevivência, mais ainda eu tenho uma responsabilidade social quanto a isso. Então, que responsabilidade é essa que eu vou reverberar com a minha prática? Nós somos os únicos seres vivos que têm essa concepção de trabalho, né? Então, como eu estava brincando, a bananeira é banana. E você abre ali, você usa o fruto inteiro, né? Tudo do banana você prova. O boi está lá, o boi é. A gente não tem essa percepção, a gente está buscando uma identidade e a gente tem uma possibilidade de transformação do ambiente que a gente vive incrível, que a gente chama de trabalho. E eu não vou usar essa minha força, esse meu lugar, para perpetuar algo que eu não acredito, que não está alinhado comigo, que o meu corpo não sente bem, o meu corpo adoece.
Eu ia para o escritório, eu tomava 2 gotinhas de Rivotril, tomava 2 gotinhas de Rivotril. Aos 35 anos, eu estava tomando um remédio, um antidepressivo. Ora, que coisa estranha. E a gente normatizou isso, como se fosse normal, né? O direito, a profissão jurídica é a segunda que mais mata no mundo. Ela perde só para o mercado financeiro, abuso de drogas, álcool, tabagismo, obesidade. Isso é normal? É essa a vida que a gente quer viver? Então, assim, eu honro muito estar aqui. Acho maravilhoso, sabe? Adoro estar no mundo. Isso aqui é divertido, é bacana. E mesmo que tenha as dores, o sofrimento, não tem uma vida perfeita nem maravilhosa, mas eu gosto de tudo. Quero estar aqui. Então, se eu tenho essa força de trabalho, eu quero acordar durante o dia movida por esperança, movida por alinhamento daquilo que eu sou, daquilo que eu acredito. Então, o espaço jurídico afetivo, voltando para a Casa 20, que é a pergunta que você me fez, se deixar que eu vou divagando, Hum, é justamente criar um espaço uhum. cultural onde a gente fale do jurídico e toda a sua interseccionalidade com todas as humanidades, né? Com arte, com música, né? A música é arte, com todas as falas, tudo que está acontecendo no dia a dia. Misture advogados, gente, que é outro lugar que a gente precisa aprender, trabalhar em colaboração com outros saberes, né? Então, a ideia da casa é esse. Essa casa ela é um espaço que abriga 3 escritórios distintos, né? Nós não temos sociedades no fazer jurídico, mas a ideia da casa é ministrar cursos, como eu ministro meu curso de contrato consciente, as outras advogadas também, cada uma tem sua pauta, eu tenho a Ana que tem pauta de gênero, eu tenho a Daniela que fala de capacitismo, e a ideia é a gente promover esse encontro entre a sociedade e o jurídico, aproximando essa linguagem e dizendo, olha, a gente vive num mundo de regras. Que tal você ter um espaço onde você possa falar disso, trazer suas dúvidas no seu lugar, enfim, entender, porque eu não sei se você já, a tua vivência, se você já experimentou ser advogado, né? Mas se não experimentou, ou falou, ouviu alguém falar, né? A gente é usado como ameaça. Vou chamar o meu advogado. Isso. É muito dolorido. Eu não quero viver, eu não quero ser ameaça para ninguém. Eu não sou ameaça para ninguém. Eu estou aqui para estar de mão dada. E a minha atuação para o meu cliente, ela não pode ser prejudicial ao outro, quem quer que seja o outro. Ela não pode ser prejudicial, ela não pode não incluir a comunidade que está em volta. Então, eu, como profissional, com habilidade técnica, com estudo para isso, eu tenho responsabilidade daquilo que eu estou propondo. E eu não posso excluir o outro, porque o mundo não é quadrado. E a gente não pode fazer assim, ó, com as pessoas eliminar. Então, assim, é sistêmico, sabe? É muito infantil, e aí a gente volta para aquela dinâmica que a gente estava falando, de papai e de mamãe e os adultos, fingindo que é criança, que eu vou procurar um profissional que vai eliminar aquele meu problema. O problema é seu, o que eu vou te dar é uma borda jurídica, algum contorno para você lidar com o seu problema, mas a responsabilidade é sua. Eu não sou responsável pelo marido que você escolheu mal, pela mulher que você escolheu mal, e eu não vou ter como eliminar essa pessoa, fazer com que ela haja diferente. Isso é sua responsabilidade, entender qual é a tua parcela de culpa nessa relação, que é meio a meio, por mais terrível que seja a pessoa, por pior que você seja, né? Quero dizer que o outro é, e eu, ok, legal, concordo com você, mas alguém se beneficiou desse sistema em algum momento. Então, assim, as coisas são um pouco maiores e mais sérias do que chega para a gente da forma com que a gente traz. E o que eu vejo nessa atuação tradicional e dissociada desse sistêmico é isso. É uma população pobre, preta, encarcerada, né? Porque assim, não, faz o crime, você joga lá dentro, você esquece que aquela pessoa tem todo um sistema em volta. E depois, como é que essa pessoa volta? Não, não, eu não elimino, eu não excluo nada da Terra. Está tudo aqui. Né? A gente viveu uma pandemia, isso, o cara comeu um morcego lá na China e a gente ficou aqui sem trabalho. Então, assim, é muito doido a gente pensar que podem Hum, pegar outro ser humano, encarcerar, eliminar, o juiz vai dar uma decisão e eu me livrei daquela pessoa. Não, vamos ampliar um pouco esse olhar
porque senão a gente vai estar repetindo, vai ficar igual videogame. Não passa de fase, não. Vem A de novo. sua fala me chega, eu sempre me pergunto, né? Porque às vezes a gente ouve com tanta frequência as pessoas, nós produzimos muito lixo, né? E aí a pessoa diz, eu vou jogar o lixo fora. Fora Aonde? onde? É Fora, isso, é isso. fora Fora onde? onde, né? Vai tirar do campo de visão, né? Mas isso não quer dizer que está jogando fora, né, minha gente? Então, quer Isso não é um dizer, o lugar nosso olhar, infantil? né? A nossa percepção é muito limitada. Realmente temos que ampliar um pouco o nosso olhar, sermos um pouco mais holísticos aí para podermos ver para onde estamos caminhando, né? Isso não é novidade, né? É só a gente realmente se colocar um pouquinho com a visão de balcão. Você trouxe o exemplo do lixo, que ele é muito simples, né, de perceber, e o quanto a gente se infantiliza em determinadas situações de Sim, tirar da minha frente. Você tirou da sua frente não significa. Essa possibilidade é para criança, né? Que quer eliminar ali o problema, que não tem condição emocional, isso, psicológica, de gerir toda aquela informação que o mundo está trazendo. Então, ela vai isso. criando fantasias, né? A mamãe é super-herói, né? Uma pessoa mágica, né? Eu faço guerra, senti fome, não tenho comida, tô seca, tô isso. Esse pensamento mágico é da criança. Então, assim, o adulto ele está num outro lugar. E aí a gente precisa nos colocarmos assim como profissionais e chamar nosso cliente para esse lugar também, né? E aí, Fernanda, deixa eu te dizer, olha só, no dia de ontem nós fomos conversar numa universidade com acadêmicos do curso de Direito. Hum, E eu vou te dizer que esse desconforto para com o exercício da advocacia tradicional não é mais algo assim, tem uma Fernanda lá, tem um Henrique aqui, tem um João acolá. Não, eu fiquei muito surpreso ontem, quando a gente percebeu a quantidade de pessoas que dizem: não, ok, eu quero conhecer esse mundo jurídico, eu quero conhecer as leis, mas eu também sei que atrás disso aqui tudo tem pessoas e que nós precisamos cuidar dessas pessoas. Então, eu percebo sim um movimento é, dessa geração que está chegando e que eu acredito muito, né? Eu tenho bem, uma filha de 27 anos, um filho de 22, e eu percebo como eles já veem diferente o contexto. nossa, Para eles esperar 5, 10, 15 anos para uma decisão judicial é algo que simplesmente não faz o menor sentido, não faz o menor sentido, até porque a concepção de tempo deles é totalmente diferente da nossa já. Eu também estou aí na casa dos 50, Fê, então estamos mais ou menos na mesma geração. E aí eu te pergunto, dentro dessa linda caminhada que fizesse, né? Porque viestes dessa formação tradicional, chegou em determinado momento a exercesse essa advocacia, não te identificasses com ela, buscasse um novo campo e estás fazendo uma linda, linda, linda jornada nesse sentido. O que você poderia deixar de conselho, de dica, de sugestão para tantas pessoas que eu posso te dizer que já estão pensando nessa advocacia que pode ser exercida na beleza que ela tem, sem esses recursos. Eu vou usar uma expressão aqui só para deixar demarcado, sem esses recursos duros que nos uhum. ensinam que são necessários para que se seja, aspas, bom advogado, fecha aspas. Acho primeiro assim abrir mão desse lugar da qualificação. O bom, essa régua é sua. E acho que para a gente estar em qualquer profissão, acho que a gente tem que estar muito alinhado com os nossos valores. Acho que essa percepção interna, esse termômetro interno é fundamental. Uhum. Alegria é termômetro da alma. Então, se você está feliz com aquilo que você está fazendo, esse é o rumo certo. Se algo está te entristecendo, opa, recebe esse alerta, né, desse sentimento que você tá vibrando, para dizer, nossa, para onde eu vou? E no curso de formação, se eu pudesse deixar
uma dica, alguma sugestão daquilo que eu fui buscar depois. Isso, se abra, sabe? Não se fecha nesse mundo. É uma potente formação, porque é isso, a gente vive num mundo de regras. Então, tudo que a gente, que sustenta aquilo que a gente acredita, ou que sustenta aquilo que a gente quer mudar, está baseado em regras. Então, você conseguir manejar, entender isso é muito poderoso. Então, se você está nesse lugar, se apropria disso, mas não esquece que isso está a serviço de gente, né, sabe? E não a serviço de excluir pessoas, e não a serviço de poder. É, e aí, para a gente também poder ir para o mundo do outro, a gente tem que criar um pouco de disponibilidade emocional, então outras vivências, sabe? Outros conhecimentos. Então vai buscar, vai estudar ecologia, vai estudar filosofia, vai estudar psicologia, vai se integrar com outros saberes humanos, porque você vai receber para contigo é, to- essa humanidade toda, as pessoas, você vai cuidar de pessoas. Então, reconhecer também que essas pessoas que vão chegar para você, ninguém vai procurar um advogado, vai procurar um juiz, um promotor, um defensor, vai parar na delegacia, não esteja vivendo um trauma. Então, Uhum. reconhecer que está vivendo um trauma. E como é que eu vou manejar isso? Não estou convocando os advogados a virarem terapeutas, mas reconhecer isso é meio caminho para a gente não conseguir perpetuando, retraumatizando. Porque o que a gente percebe no caminho tradicional, num percurso judiciário que vai demorar 10 anos, 20 anos, 40 anos para resolver o inventário, é uma retraumatização, né, de um sistema, de uma dialética que é autor, que é réu, por mais que eu tenha hoje um Código de Processo Civil prevê a mediação, negociação, negócio jurídico, processual, uma série de possibilidades. A dialética é eu e você, pá, pá. Isso. Não é redondo, sabe? Eu lá e você cá. Então, se abrir um pouco mais para isso, sabe? A gente trabalha com gente. E para trabalhar com gente, tem que ter disponibilidade emocional para ir no mundo do outro, entender a dor do outro e não pensar que você sabe tudo. A gente não sabe das coisas, da dor do outro. Então, se abrir, sabe? Não se fechar. Porque as regras são ótimas, mas elas não podem ser um fim em si mesma. Então, sabe? Não é sobre regra. Não é sobre regra. É isso que eu diria, sabe? Se abram para outros saberes, não abandonem outras coisas que vocês gostem, levem tudo isso para a advocacia de vocês, porque é isso que vai fazer vocês se conectarem com os outros. Faz sentido para ti falarmos que podemos fazer uma advocacia conectando a nossa humanidade com a humanidade de quem atendemos? Total. É isso, né? Se eu pudesse dizer, é isso, porque é sobre gente. É sobre gente. Escolheste trabalhar com gente, então. Ah, eu não dou conta disso, então vai para outro lugar. Eu vou até vou me meter nas outras, mas vou dizer que, sabe, reflete ter uma dor muito grande. Não dá para preferir cachorros do que gente. Isso tem algo bem equivocado. Isso é um sinal para ti. Você está desalinhado com a vida. Então, ainda que eu adore cachorros, adoro animais. Mas, enfim, é sobre gente. Somos 8 bilhões e estamos todos aqui conectados de alguma forma. Você vem de gente, sabe? Então, Sim. é isso. Ah, minha querida Fernanda, eu gostaria, eu desejaria ficar aqui te sugando tanto conhecimento aí que Ah, você está passando para a gente durante muitas horas, né? Mas eu vou te dizer uma coisa, viu? Esse é um primeiro encontro nosso aqui no Mediadores Brasil contigo e já fica aqui o convite para que sejam muitos, muitos, ai, honestamente. A tua forma de pensar, a tua forma de se posicionar comunga muito do que nós aqui, enquanto Mediadores Brasil, temos demarcado como nossa missão, né? A divulgação, a difusão aí, a ampliação da mediação como uma técnica, a gente sabe que tem o seu espaço. Mas, inclusive, o próprio livro, né, que recentemente eu lancei, é para questionar um pouco essa instrumentalização também da própria mediação. Então,
quando você traz esse olhar, né, tão mais humanizado, tão mais simples, porque a vida é simples. Nós é que a complicamos, né? Nós é que fizemos um grande imbróglio de muita coisa. Então, quando você traz que, olha, a advocacia tem sim a importância, né, de toda a sua técnica, de todo o seu conhecimento jurídico, mas o advogado pode exercê-la com uma simplicidade, escrevendo, inclusive, de forma clara aquilo que o seu cliente tem enquanto interesses, enquanto necessidades. Então, toda essa tua fala, de novo, ela vem ao encontro do que nós aqui no Mediadores Brasil temos como o nosso norte, o lugar que a gente pretende caminhar nesse sentido. Então, eu super quero te agradecer por você ter despendido esse tempo para conversar com a gente, partilhar tantos saberes que eu tenho certeza que não só a mim, me deixaram muito, muito reflexivo, sem sombra de dúvida, mas que eu tenho certeza que deixarão muitas pessoas reflexivas. E esse é o caminho. Nós temos que refletir mais, nós temos que pensar mais, deixarmos de sermos tão manada quanto temos sido nos últimos tempos. E você nos provoca a ocupar esse lugar de colocar as lentes, tocar lentes, tirar lentes, né? Então, obrigado, e eu passo aqui então para as tuas considerações finais. Muito grato por esse momento que a gente tem e repito, que seja o primeiro de muitos. Também espero. É, já fica o convite para você, para Isabel, aqui. Não aqui, eu estou em casa, né? Não estou na casa 20, vim para casa, mas que vocês venham, que a gente possa estar junto. Agradecer espaços como esses me nutrem, né? Então, toda essa fala vem desse campo amoroso e receptivo que você abriu no primeiro momento que você me deixou entrar aqui nesse Zoom. E é isso, que a gente possa estar juntos, né, construindo alternatividades para esse espaço de justiça. Eu acho que é isso que a gente precisa. Está muito claro, né? O próprio poder constituído está aí dizendo: olha, advogados, a gente precisa de um outro tipo de atuação. O judiciário não dá conta de todos os conflitos. Como é que a gente vai cuidar disso? Então, essa convocação, me senti convocada pela vida para estar construindo essas outras alternativas, e que eu sinto como você trouxe, né? A geração dos seus filhos, assim como a geração do meu, já vem num outro lugar. Eu sinto que a gente está numa transição para dar aí esteio para que essa turma venha já fazendo essa transformação. Então, obrigada pelo espaço, que a gente possa seguir aí em contato, sustentando esses elos e criando pontes para esse mundo que a gente quer viver. Obrigada, Henrique. Obrigado, um grande beijo no teu coração, sucesso, e a gente vai se falando e em breve nos encontramos na Casa 20, então. Sim, sim. Beijo para todos vocês. Obrigada. Obrigada pelo Beijo. carinho.